Oi, tudo ok, gente? Eu sou o Lucas Elsari e no vídeo de hoje vim falar sobre o Roacutan. O que é Roacutan, né? Vocês devem ter visto aí no título e não sabem, mas é um remédio que eu tomei pra espinhas. Ele é um remédio muito forte e, tipo, é a última coisa assim, que o dermatologista indica pra você, porque realmente é só pra quem tem muita espinha, pra quem tem espinhas que são resistentes e, tipo, ele geralmente acaba com as espinhas, porque, como vocês podem ver aqui, eu quase tô sem espinhas. Tipo, só aparece uma ou outra hoje em dia, mas antigamente eu tinha muita. E claro, eu vou mostrar as fotos de antes e depois. Também vou falar sobre como é o Roacutan, como funciona, como eu tomei, quais são as contraindicações, como funciona, tipo, o que eu tenho que fazer durante o tratamento e tudo isso nesse vídeo. Mas antes disso, eu peço para que você se inscreva aqui no canal para receber mais conteúdo como esse e também uns outros tipos de conteúdo, como os covers que eu faço, esse tipo de coisa. Então deixa o like aí e se inscreve. Bem, eu vou falar agora sobre a minha história com as espinhas. Antes eu não tinha, tipo, quando eu tinha lá na minha pré-adolescência, nos 12, 13, 14 anos, eu não tinha nada de espinha. Tanto que eu zoava a minha irmã e eu era muito idiota, tipo, eu era muito idiota. Eu zoava ela, eu falava, nossa, tá cheio de espinha, eu não tenho nada, sei lá o que, pra quê, né, gente? Alguns anos depois começaram a surgir algumas espinhas, uma aqui, uma ali, e de repente meu rosto estava cheio de espinha. Tanto que eu vou mostrar uma foto aqui do lado. E é isso aí, gente, meu rosto era muito cheio de espinha. Teve época que tava pior, só que eu não tirei foto. Isso aí foi foto de quando eu comecei meu tratamento com espinha. E eu fiz isso porque na época eu tava muito mal. Quando começaram a surgir muitas espinhas no meu rosto, tipo, a minha autoestima despencou. Eu me sentia muito mal. Tinha dia que eu faltava na escola de tanta espinha, tipo, de tão ruim que tava. Teve um dia, tipo, que apareceu uma gigante aqui na ponta do meu nariz, que era toda amarela. Eu fiquei, meu Deus do céu, como é que eu vou pra escola essa semana? Eu me sentia muito mal. É por isso que eu corri atrás de um tratamento com espinhas. Eu agradeço também aos meus pais, que na época eles ajudaram muito. E bem, quando eu cheguei na dermatologista, a gente começou o tratamento. A gente começou aos poucos. Eu comecei usando um protetor solar, que era contra espinha também e tal. Também lavava o rosto de manhã e de noite, só que não foi dando resultado. Então a dermatologista foi passando cada vez mais coisas. Ela passou um ácido, aí depois tipo, as espinhas começaram a sumir, tipo, eu tinha várias espinhas amarelas e esse ácido acabou com elas, mas ficaram umas espinhas que eram vermelhas. Aí eu troquei de ácido, aí depois comecei a usar antibiótico, comecei a usar vários produtos e eu vou mostrando aqui do lado. Tipo, eu tenho alguns dos produtos que eu usei aqui do meu lado, ó, vou mostrar pra vocês. Tem um protetor solar, tem um outro protetor solar, tem caixa de protetor solar, tem um produto aqui que acaba com mancha, tem... ai meu Deus, tem máscaras que eu usava, também... ai, tem várias coisas, gente, é muita coisa aqui, sério, muita coisa que eu usei. E como vocês podem ver aqui do lado, tipo, foi dando resultado. Eu tô mostrando as fotos que eu fui tirando a cada semana, sabe? E assim, gente, lá pro final as espinhas foram desaparecendo. Minha autoestima melhorou muito, eu fiquei muito feliz porque, tipo, meu rosto doía de tanta espinha que eu tinha naquela época e eu me sentia muito mal. Aí, por fim, meu rosto ficou sem espinha, tipo, nenhuma mesmo, só que eu continuei o tratamento, tentei fazer as coisas certinho, mas elas começaram a voltar. Tipo, elas começavam a resistir, eu tentava usar alguma coisa, só que elas voltavam. Eu trocava de remédio, elas melhoravam, aí voltavam. A todo momento elas estavam voltando, gente. Isso tava muito chato. Tipo, eu mostrei aqui como ficou depois de todo esse tratamento, né? Que meu rosto ficou todo limpo. Mas agora eu vou mostrar uma foto, por exemplo, de enquanto eu tava nesse tratamento e depois desse dia que meu rosto tava limpo. Olha como ficou o meu queixo. Tipo, ele ficou cheio de coisinhas amarelas aqui, cheio de espinhas amarelas. E isso não era só no queixo, gente, era em outras partes do rosto. E claro, tava melhor do que tava antes, mas ainda tava péssimo. Tipo, ainda doía o meu rosto, minha autoestima ainda piorava. Tinha dias que tava melhor, porque claro, melhorava essa situação, mas não era sempre. Aí, tipo, basicamente, surgiam muitas espinhas aqui na área do queixo, nessa área aqui de baixo do rosto, também do lado dos olhos, tanto que até hoje eu tenho umas marcas aqui, que talvez não esteja aparecendo no vídeo, mas eu mostro por foto. Também apareciam umas aqui, nessa região. Aqui na testa começou a não surgir mais espinhas. Eu tive muita sorte porque, sei lá, minha testa é um outdoor, ela é gigante. Se aparece uma espinha, chama muita atenção. Então,
desapareceram essas da testa, mas continuava aqui, 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 e tava horrível como vocês viram na foto. Agora eu vou mostrar também a foto de como ficou nessa época, assim, de rosto inteiro, não só do queixo. E é como vocês podem ver, nessas mesmas áreas que eu falei. E não parece tão ruim, né, olhando assim de longe, mas vamos ver de perto. Olha aí o meu nariz, gente. Tipo, olha o tanto de cravo que tinha no meu nariz. Sério, era muito cravo, não era só espinha, gente. E depois do tratamento, vocês vão ver, melhorou muito. Eu vou mostrar uma comparação depois de 3 meses. Tá, assim que a minha dermatologista viu que não tava melhorando, que as espinhas eram muito resistentes e que elas sempre iam continuar, e que eu tava gastando muito dinheiro com isso, gente. Sério, eu sempre tava comprando ácido, sempre tava comprando essas coisas, e essas coisas não são baratas, são muito caras. Eu tinha que dar um jeito de vez pra que eu não precisasse gastar tanto. Ela falou, é isso, você vai ter que tomar Roacutan. E aí eu peguei um tempo pra pensar, porque eu já pesquisei sobre o Roacutan e eu vi os perigos, porque realmente tem muito perigo. Como vocês podem ver, tá aqui a caixa que eu usei. No caso, eu tomava isotretinoína, que é o mesmo que o Roacutan, só que é uma versão mais barata, sabe? A versão genérica. E ele tem muitas contraindicações, tem muitas coisas que a pessoa tem que fazer antes de tomar ele. Que no caso é assinar uns termos de que você tá ciente de tudo. Porque olha o tamanho da bula, ó. Parece pequeno, né? Mas vamos abrindo ela. Essa aqui é a bula do Roacutan. Olha isso, gente. Na frente e atrás. Tipo, sério, tá cheio. Tá cheio de coisa. E é muita coisa que ele causa. Ó, eu vou ler aqui uma parte pra vocês. Não vou ler. Eu vou falar pra vocês mesmo, tá? Raramente ele pode causar coisas muito graves nas pessoas. Por isso tem um certo perigo. Então é bom você que vai tomar o Roacutan, ou você que pensa em tomar o Roacutan, pesquisar. Porque tem casos assim que umas pessoas passaram por uma piora de espinha, piora de pele, que piora tudo. Mas esses são os casos raros, entendeu? No geral, assim, para as pessoas como eu, tipo, eu tive muita sorte, acabou que eu só tive ressecamento. Eu comecei a tomar o Roacutan, eu tomava 2 pílulas por dia, assim, de 20 miligramas. E o único efeito colateral, assim, que eu senti bastante foi ressecamento. Ressecamento no corpo, num todo, assim, sabe? Porque a minha pele, ela tava muito ressecada. Também o meu cabelo, ele começou a ficar muito, muito ressecado. Eu tentava usar, tipo, óleo de coco, tentava usar uns shampoos e condicionadores diferentes, mas nada funcionava. Ele estava sempre ressecado, era um negócio péssimo. Tipo, pra quem é homem, assim, não nota tanto. Mas quem é mulher vai notar bastante. Tipo, porque eu cortava mais meu cabelo, aí ficava de boa. Mas acho que pra mulher deve ser bem ruim. Também o meu lábio. Gente, na primeira semana eu já notei. Nos primeiros dias, eu já vi um pessoal que fez uns vídeos assim sobre o Roacutan, que eles falavam, não, porque no primeiro dia, no segundo dia, já fica todo ressecado o seu lábio. Não ficou. Aí eu falei, eu não vou comprar Bepantol, é muito caro o Bepantol, então deixa pra lá, né? Eu não comprei. Só que passaram uns 3, 4, 5 dias e a minha boca ficou toda ressecada. Tipo, muito ressecada. E eu deixei pra esperar um pouco, né? Só tá um pouquinho ressecado, vou deixar pra lá. Só que aí, gente, ela começou a sangrar de tão ressecada que ela tava. Ela tava péssima, sério, vocês não têm noção. Então a pessoa ela acaba tendo que comprar algum hidratante labial. Eu tentei usar o Bepantol, só que ele era muito caro. Tipo, tem a versão pequenininha que é pra lábio, e ela é muito cara, é tipo uns 40 reais, sei lá. Vai aparecer o preço aqui pra vocês. E não durava tanto. Aí eu comprei a versão maior do Bepantol, que não é só pra lábio. Só que funciona também pra lábio, e é mais barato e tem mais custo-benefício, eu comecei a usar ela. Mas era meio ruim porque meu lábio ficava meio branco, sei lá, ficou meio estranho. Então, um dia eu tive a sorte de que a minha irmã, ela tá lá no exterior, ela veio aqui pro Brasil e trouxe um produto perfeito. Vou mostrar pra vocês. Esse aqui, ó, gente, o Carmex. O Carmex, ele não tem no Brasil, gente. Não tem no Brasil, tá, meninas? Brincadeira. Não tem no Brasil. Só que talvez vocês encontrem em alguma loja online, alguma coisa assim, não sei. Só que ele é muito perfeito, sério. Ele é muito baratinho lá no exterior, tipo $1. Aqui no Brasil, sei lá, se você encontrar na internet deve ser uns 5 reais, não sei. Mas ele vale muito a pena, foi o que eu mais gostei. Por fim, também ressecou os meus olhos, tipo, o meu olho, eu não podia ficar em um lugar assim com
ventilador na minha cara, não podia ficar em lugar com ar-condicionado, nesses lugares assim, que meu olho já ficava vermelho, assim, de tão ressecado que ele tava. Isso era muito, muito chato. Mas foram basicamente essas coisas que eu senti, gente. Não foi nada de muito grave. E tudo isso deu pra eu lidar, deu pra comprar as coisas. Mas como eu já disse, o Roacutan tem vários outros perigos. E eu tive sorte. Vocês têm que procurar os casos de pessoas, assim, que não tiveram sorte, pra vocês terem alguma noção. Fora isso de comprar o Roacutan, eu não precisei usar mais nada assim na pele, eu usava só protetor solar, porque protetor solar você tem que usar quando você tá com Roacutan, porque sua pele fica extremamente sensível e quando você vai sair no sol você tem que estar usando um protetor solar. Então eu usava ele e continuava limpando meu rosto de manhã e de noite, mas não usava mais nada. Se eu usasse tipo ácido, ia acabar com a minha pele, porque já estava muito seca por conta do Roacutan. Aí, gente, eu tirei umas fotos depois de 3 meses que eu vou estar mostrando pra vocês agora. E como vocês podem ver, o meu lábio ele ficou muito ressecado e continuava assim algumas espinhas assim no meu rosto. Tava um pouquinho melhor, mas não tava perfeito ainda, sabe? Teve uma época que foi de melhor, assim, 1 mês depois de usar Roacutan, minha pele já tava muito boa. Mas meio que foi alterando, esse tipo de coisa, e só no final mesmo do tratamento que ela ficou boa de vez. Então você nunca pode parar o seu tratamento sem você falar com o seu dermatologista, com o seu médico. Porque é um negócio assim de dose, você tem que tomar um tanto pra poder realmente dar certo. E olha, tem casos e casos, como eu já disse. Tem pessoas que não tiveram sorte como eu, tem pessoas que tiveram que usar Roacutan 2 vezes, ou pessoas que tiveram que usar por muito tempo. No meu caso, eu usei por 6 meses apenas e já deu. Tipo, hoje em dia parece uma espinha ou outra, mas já melhorou bastante. Tipo, vocês já podem ver aqui o resultado na minha pele mesmo. Talvez eu mostre aí pra vocês uma foto de como tá hoje em dia mais de perto. Mas é isso, melhorou muito. Então, isso de tomar Roacutan é pra quem realmente tem muito problema com espinha. Não é você, por exemplo, que tem, eu tenho uma espinha aqui, uma espinha aqui. Não é pra esses casos, gente, porque Roacutan é uma decisão séria que você tem que tomar. Pessoal, durante o tratamento, eu também tive que fazer exames de sangue todos os meses. Porque o remédio ele altera várias coisas no seu organismo, porque ele realmente mexe lá com os seus hormônios, mexe com várias coisas assim, e principalmente com o seu fígado. Por isso tem algumas contraindicações para quando você vai tomar o Roacutan, que no caso principalmente são mulheres, vocês não podem ficar grávidas, de verdade, vocês não podem, de maneira nenhuma, porque senão dá alteração no bebê, ele pode nascer sem uma parte do corpo, uma coisa assim. Tanto que você tem que assinar um termo de que você não vai gerar filhos. E você também não pode tatuar, porque sua pele vai estar extremamente sensível, se você tatuar vai ficar coisado. Você também não pode beber, porque seu fígado ele vai estar muito comprometido com esse médio, ele mexe muito com o fígado, então você não pode beber, não tomar nada que comprometa o seu fígado, porque ele já vai estar meio ruinzinho, entendeu? Durante o tratamento. Você também tem que procurar não ficar muito no sol, porque como eu disse, apesar de você usar protetor solar, a sua pele ainda vai estar muito sensível, então você tem que procurar não ficar tanto no sol. Você também não pode fazer nenhum tipo de cirurgia, porque ele compromete toda a cicatrização. E basicamente essas são as principais coisas. Tem umas outras, mas são mais uns detalhezinhos. Eu vou deixar na descrição do vídeo, para quem tiver curioso, umas matérias assim que falam mais detalhadamente sobre o Roacutan. Se eu falasse aqui, o vídeo ia ficar extremamente gigante. Eu tentei trazer as coisas mais resumidas. Bem, concluindo, o Roacutan ele foi muito bom pra mim, só que eu tô longe de recomendar pra outras pessoas. Porque, como eu disse, é uma escolha que você tem que fazer baseado em todas as coisas que eu apresentei aqui. Baseado em como ele tem perigos, que vocês têm que ter noção. Tipo, ele realmente altera tudo no seu interior. E você tem que se basear nisso, você tem que pensar, será que realmente vale a pena? Será que eu realmente preciso? E se você quiser realmente, você vai lá e conversa com um dermatologista para ter certeza disso. E é isso, uma coisa que eu não falei foi o preço do Roacutan, né, gente? Eu vou colocar o preço aqui porque eu não me lembro exatamente quanto foi. Foi meio carinho mesmo. Tipo, a versão genérica ela é mais barata, só que continua cara. Só que, como eu disse, pra mim valeu a pena. Tipo, isso vai muito de pessoa pra pessoa. Pra mim valeu a pena porque depois eu não precisei usar mais nada assim de ácido, não precisei usar esses antibióticos, essas coisas assim que acabavam saindo muito caras pra mim. Acabou valendo muito a pena pra mim. Só que eu tô longe de recomendar. Porque, eu repito, vocês têm que pesquisar antes de pensar em usar isso.
É isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem gostado, não esqueçam de deixar o like, também de compartilhar e se inscrever no meu canal para receber outros conteúdos como esse. Eu faço também covers, eu faço diário de viagem, eu faço vlogs, eu faço vários tipos de vídeo. Então se inscrevam e até mais!